finais a cada uma das 3 entidades, portanto, para intervenções finais. E, portanto, sem mais demoras, eu passaria a palavra à Quercus, à Associação Nacional de Conservação da Natureza, que penso que temos online a doutora Rosário Rodrigues, secretária da Direção Nacional. Doutora Rosário Rodrigues. Doutora Rosário Rodrigues, eu não sei se nos está a ouvir ou se está online. Eventualmente, se tivermos com algumas dificuldades, portanto, passaremos à próxima entidade e trocaremos a ordem, não é? Portanto, eu acho que passaríamos desde já, tentaríamos a troca, plataforma por um comércio internacional justo. Tenho a informação de que estão online o Luís Camacho e o Filipe Marques. Portanto, eu começaria por passar a palavra, penso eu, a Luís Camacho. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite e ao mesmo tempo dizer que é muito importante esta temática para nós. Vou fazer aqui uma apresentação, não sei se estão a ver o ecrã. Perfeitamente. Então, como estava a dizer, muito obrigado por nos convidarem à pronúncia das propostas. Tivemos a ler com atenção e fizemos aqui uma apresentação para vocês. Em relação à obsolescência programada, nós vemos aqui 4 formas bastante gravosas de obsolescência programada que podemos tentar reduzir. Temos a questão da durabilidade artificial, impossibilidade de atualizações de software, no caso, manipulação de percepção da obsolescência e prevenção da reparação. Em relação à durabilidade artificial, é a alteração propositada do design de um produto para reduzir o seu tempo de duração, para aumentar o consumo. Temos aqui 2 exemplos. Um dos exemplos, por exemplo, é as meias do Pon, que era uma empresa que fazia paraquedas na Segunda Grande Guerra e mudou o seu negócio para fazer meias de nylon, que eram virtualmente indestrutíveis. Aqui temos uma imagem delas a rebocarem um carro. Às tantas, do ponto teve que pedir aos seus engenheiros para reduzirem a qualidade das meias para que se rasgarem, e agora nós associamos esse produto a um produto que não tem durabilidade, não é? Mas no entanto inicialmente era quase indestrutível. Em relação à atualização de programas, temos o exemplo da Apple, que em 2017 lançou uma atualização aos iPhones 6S e fez com que eles ficassem mais lentos, justificou isso com o objetivo de poupar as baterias. No entanto, a ser assim, os settings deviam fazer com que, por defeito, essas funcionalidades fossem desabilitadas por defeito. Neste momento, existe a possibilidade desses iPhones não ficarem mais lentos, mas a pessoa tem de ir às definições retirar essa funcionalidade, esse setting. Manipulação da percepção da obsolescência. Isto é provavelmente uma das maiores formas de obsolescência, que é causar insatisfação no consumidor, não é? Temos aqui uma frase de um engenheiro principal da General Electric, que disse que a chave da prosperidade económica é a criação organizada de insatisfação. Isto também quer dizer que o problema não é só um problema ambiental, também é um problema social, na medida em que também há empresas muito poderosas a tentar fazer com que as pessoas estejam insatisfeitas com aquilo que têm. Em termos de prevenção da reparação, trazemos aqui 2 exemplos, não é? Que é o exemplo dos PCs, dos primeiros PCs dos anos 90, que eram fáceis de abrir, tinham uma arquitetura com módulos, em que os fornecedores podiam criar componentes, havia interfaces, bastava que eles obedecessem a essas interfaces e poderiam criar componentes para o computador. Essa foi uma das chaves do sucesso dos PCs dos anos 90. E pronto, facilitava as atualizações. Neste momento, um MacBook Pro, todas as componentes estão soldadas à
placa-mãe, portanto é impossível fazer atualizações no MacBook Pro de 2016. Os parafusos são proprietários, dificulta a reparação, existe utilização de cola, ou seja, nós caminhamos um pouco no sentido inverso no que toca à obsolescência. Existe uma tríade de tensões relativamente à problemática da obsolescência programada. Por um lado, o ambiente tem recursos finitos, com uma capacidade limitada. Por outro, a produção quer produzir mais. E para isso necessita de mais recursos, com o consumo de matérias-primas e energia. Essa produção resulta em mais resíduos e o biossistema tem uma capacidade limitada de os absorver. Acresce o problema da localização. O facto de que os padrões ambientais dos países onde essa produção está localizada são menores, torna a produção ainda mais poluente. Do lado do consumidor, existe também uma tensão com a produção, onde o consumidor pede o desenvolvimento de produtos e inovação, e por outro lado o produtor procura aumentar a frequência de substituição dos seus produtos, quer por obsolescência programada ou manipulação da percepção. Finalmente, existe uma tensão entre o ambiente e o consumo, onde o ambiente pede a redução de consumo e desperdício, e o consumidor pretende manter os seus padrões de consumo atuais. Portanto, a DECO vai tratar da tensão com o consumo, da tensão com o ambiente e o biossistema. Nós, na troca, vamos nos focar nas tensões com a produção e o comércio. Vou ir ao próximo slide. A regulamentação e medidas de mitigação da obsolescência programada e os seus efeitos adversos incluem frequentemente o aumento de taxas aduaneiras, multas ou transferência de custos para os produtores ou cadeia de produção. Este tipo de medidas, que ameaçam os lucros destas empresas baseadas em modelos de produção estabelecidos, muitas vezes obsoletos, podem provocar, no momento da sua aplicação, o aparecimento de processos de arbitragem investidor-Estado, ao abrigo de um qualquer acordo de comércio, sob o pretexto de considerarem os efeitos dessas medidas como uma expropriação indireta de lucro, arbitrária e discriminatória, no âmbito da sua estrutura de vendas instalada no país. Uma situação que, de resto, claramente favorece as grandes multinacionais e empresas tidas por capital estrangeiro face às nacionais. Assim, os acordos presentes e futuros têm de ser compatibilizados com estes projetos de lei. E dada a urgência ambiental em que nos encontramos e a importância das propostas apresentadas, se forem encontradas incongruências entre estas propostas e os acordos existentes, são os acordos que devem ser alterados e não o contrário. Os acordos podem ser alterados com cláusulas de exceção. No entanto, e de acordo com o artigo de revisão da Boston College Law, é também necessário garantir que o padrão de decisão indicado no cabeçalho do acordo é compatível com a cláusula de exceção, sobre o risco desta cláusula adicionada não chegar sequer a ser levada em conta no processo de ISTS. Peço o próximo slide, por favor. Existem uma série de ferramentas que os legisladores podem usar para efetivar mudanças de paradigma. Apresentamos 8 maioritariamente baseadas nos projetos de lei apresentados, os quais estão assinalados no diagrama. Temos a informação dos consumidores, quer para a implementação de índices de reparabilidade, selos de durabilidade ou o custo médio por unidade de utilização. O grande foco destes projetos de lei foi no alargamento do período de garantia ou do aumento das garantias. Aqui lembro que o objetivo que se pretende é que os produtores que façam produtos para se estragar num determinado período de tempo tenham de passar a garantir que o produto dure mais tempo ou então incorrer nos custos adicionais. Em geral, também se pretende incentivar que se façam produtos que durem mais tempo. Duas formas de aplicação são apresentadas, uma mais tradicional e outra inovadora e interessante, nomeadamente com a criação de uma nova garantia dinâmica chamada garantia de durabilidade. Gostaríamos de sublinhar que a proposta de aumento da garantia dos bens imóveis para 20 anos. Alguns defeitos de construção de edifícios apenas se identificam passado mais de uma década. Relativamente às propostas de alargamento do período de garantia de bens imóveis para 5 anos ou 10 anos, o alargamento para 5 ou 7 anos já é usual com a adição de seguros. Quer 5 ou melhor 10 anos, parece-nos que não encontrarão grandes obstáculos da parte dos produtores. Aqui prevê-se 2 cenários. Ou o produtor mantém tudo como está e adere a um seguro em pacote, partilhando o risco com uma seguradora, ou então revê o projeto para obter uma durabilidade maior, o que implica custos adicionais, quer de projeto, quer de mudança de produção. Em qualquer destes cenários, é necessário apoiar o pequeno produtor a fazer esta transição. Se aumentarmos a durabilidade, as amortizações em termos fiscais terão também de ser revistas com base nesse quadro. Relativamente à proposta de criação de uma garantia de durabilidade, temos algumas dúvidas. Como é que se mede a utilização normal? Como é que se vai distinguir? Quem define essa garantia?
sendo o produtor a definir, não tenderá para zero. A seguir, referimos as ferramentas fiscais, em particular voltamos a lembrar a necessidade de redução da pressão fiscal de acordo com as propostas. A garantia de possibilidade de atualização de produtos nas suas diferentes formas é mencionada em 2 propostas também. Peço o próximo slide. Temos a seguir a garantia de reparabilidade e reciclagem. Peço desculpa só interromper. É possível, portanto, está aqui a ser pedido pelo deputado Bruno Dias do PCP que coloquem o slide anterior, só durante uns 5 segundos? Ok, obrigado. Podem continuar, por favor. Temos a seguir a garantia de reparabilidade e reciclagem, muito de acordo com os objetivos da economia circular e mencionada em 3 das propostas. Aqui uma das propostas estabelece um custo máximo de reparação. Pretende-se que se garanta um custo de reparação mais baixo e adequado e deseja-se que as empresas passem a projetar os seus produtos de forma a que tenham uma reparação mais barata, possivelmente quando confrontadas com o custo de reparação. A problemática do preço de uma reparação é difícil e complexa. Muitas vezes está relacionada com o favorecimento da produção na diminuição de custos devido a fatores de escala ou deslocalização para dos meios de produção para zonas com padrões mais baixos que os nossos a todos os níveis. O que pode não ser viável com a reparação. Formas de redução destas assimetrias incluem a imputação de externalidades nos custos, legislação do tipo de dever de vigilância ou tratado vinculativo da ONU, etc. A definição de um custo máximo de reparação levantou-nos algumas dúvidas sobre a sua aplicabilidade prática. Porquê 30%? Como conseguirão os produtores garantir essa percentagem quando a reparação não é feita por eles? Parece-nos que vai resultar num aumento do preço do dispositivo e criar e alimentar um novo mercado de seguros para cobrir o risco dos produtores, isso se for acompanhada pela obrigação de possibilidade de reparação. Caso contrário, simplesmente não haverá reparação possível. Além disso, achamos que há o risco de reparações mais baratas verem seu custo inflacionado, convergindo para os 30%. Faz também sentido, uma pergunta que deixo, faz sentido que este padrão seja um padrão internacional? Portanto, segue-se depois a proibição e multas sobre a inserção de componentes com durabilidade artificial, a necessidade de monitorização e fiscalização das práticas proibidas e a necessidade de harmonização com protocolos e acordos internacionais. Neste contexto, em particular para o caso das multas e imputação de custos de reparação, há o risco de processo ISTS, que tem de ser mitigado com o crescente do necessário nos acordos existentes. Muito obrigado. Eu apelava só, não sei se já terminaram, portanto, visto que já ultrapassámos os 10 minutos previstos só para esta intervenção inicial, apelava só ao poder de síntese, não sei se já estavam a concluir. O próximo slide é mesmo para agradecer a iniciativa destes projetos que são necessários neste momento. Muito bem, muito obrigado. Agradeço aos ativistas da troca e passaria desde já, eu não sei se já temos a Quercus online. Não sei se me estão a ouvir. Estamos, sim, senhora. Doutora Rosário Rodrigues, correto? Muito obrigada pelo convite. Estamos a ouvir, mas ainda não estamos a ver. Peço desculpa. Não conseguem ver, devo estar com problemas inicialmente, funcionou, mas agora não consigo que a câmara funcione. Não sei se poderemos falar assim, olha, peço desculpa desde já. Não tem problema, poderemos fazer assim, desde que a consigamos ouvir. Admito que não tenha apresentação, não é? Porque... Pronto, não. Então, mas poderemos, faça favor. Vou só expor aquilo que a Quercus defende. Em primeiro lugar, agradecer o convite e agradecer também às outras organizações presentes. A nível europeu, a Quercus apela, juntamente com outras organizações, para promover a concepção de produtos mais facilmente desmontáveis e recicláveis, com menos materiais diferenciados e que sejam constituídos com componentes mais facilmente reparáveis, substituíveis e atualizáveis. Defendemos também a criação de um índice de reparabilidade obrigatório que inclua todos os produtos elétricos e eletrónicos e que se pode apoiar no sistema de etiquetagem energética de produtos já existente.
Defendemos também a promoção de atualizações de segurança e de software por mais tempo, portanto, mais prolongadas. Deve ser proibida a utilização de software que funcione como uma barreira ao funcionamento e à reparação dos produtos. Devemos promover a possibilidade de remoção e substituição das baterias para todos os aparelhos. Devemos conseguir o direito universal à reparação, para que todos possam ter acesso a peças de substituição, com períodos mínimos obrigatórios de disponibilidade e prazos máximos de entrega. Os manuais de reparação deverão existir durante o tempo de vida útil do produto. Devemos promover os setores de reparação e manutenção, assim como as iniciativas locais e comunitárias. Para nós, a Quercus, a criação a nível nacional de um índice de reparabilidade dos produtos seria o ideal. Mas tendo noção da sua complexidade e do facto da Comissão Europeia poder fazê-lo num futuro que esperamos seja breve, a Quercus considera imperioso implementar em Portugal as ações que vamos descrever de seguida. À semelhança do que é feito na Suécia, devemos criar incentivos para os consumidores e os reparadores que promovam os produtos duradouros e reparáveis, estimulando a reparação a preços acessíveis, e o mercado de venda de produtos e de peças em segunda mão sem prejudicar a segurança dos produtos. Divulgação de campanhas de sensibilização junto dos pequenos e grandes consumidores para as vantagens económicas e ambientais da reparação dos equipamentos avariados ou a manutenção dos ainda operacionais em detrimento da sua substituição. A criação de uma rede nacional de reparadores certificados para proteger principalmente as pequenas oficinas de reparação independentes, colmatar as omissões dos regulamentos de concessão ecológica e facilitar o seu acesso a peças e manuais essenciais para o seu trabalho. Promover iniciativas locais e voluntárias por parte de entidades sem fins lucrativos, como os Repair Cafés, que devem incluir o acesso disponibilizado aos reparadores certificados. Inclusão de requisitos de reparabilidade e durabilidade nos critérios das compras públicas ecológicas que estão a ser criados. E a promoção junto das entidades gestoras de resíduos elétricos e eletrónicos de metas de valorização e reutilização de componentes dos produtos por elas recolhidos. Os comentários às propostas dos partidos. Em relação ao projeto de lei 119 do Bloco de Esquerda, ela pretende alargar a garantia dos bens móveis para 5 anos, como sucede com os bens imóveis. Consideramos que isto é possível, mas que é preciso fazer um pouco mais. Relativamente à proposta do PAN, pretende implementar o conceito de garantia de durabilidade e de tempo de vida expectável, que deverá ser indicado na etiqueta dos produtos elétricos e eletrónicos. Os produtores deverão garantir a reparabilidade para além da garantia comercial e a disponibilização das peças sobressalentes. A Quercus concorda com a indicação do tempo de vida expectável na etiqueta. Relativamente à proposta dos Verdes, que pretende que a obsolescência programada seja considerada uma prática danosa e, portanto, proibida, concordamos perfeitamente. E que a reparação dos produtos deve ser garantida e as peças sobressalentes disponíveis durante 15 anos. Os bens de cariz tecnológico devem ser concebidos de forma a permitir atualizações de software, hardware e estéticos. Bem, nós, em relação a estas alterações, acreditamos que sejam introduzidas em breve a nível europeu através dos regulamentos de concessão ecológica. Relativamente à proposta do PCP, que pretende a criação de uma rede de reparadores locais, com a qual nós concordamos, a criação de um selo de qualidade para a longevidade a exibir com o produto, também concordamos.
garantir que o produto seja concebido para possibilitar adaptações estéticas de software e hardware, substituição de baterias e ecrãs, e neste projeto também se prevê a proibição da obsolescência programada, com a qual nós concordamos. Portanto, concordamos com a criação da rede de reparadores locais. Acreditamos que o desenvolvimento de uma etiqueta de durabilidade, à semelhança do que acontece em França, juntamente com outras alterações aqui sugeridas, sejam introduzidas a breve trecho a nível europeu através dos regulamentos de concessão ecológica. Relativamente à questão da garantia dos produtos, pensamos que ela não pode ser linear, já que nem todos têm o mesmo tempo de vida. Esta é, digamos, são algumas questões que a Quercus aqui apresenta, e gostaríamos também de chamar a atenção para o facto de muitas vezes os produtos que são colocados no mercado terem uma garantia que é a garantia de origem, ou seja, a garantia do fabricante. A nossa chamada de atenção aqui vai para o facto de muitos desses fabricantes se localizarem em espaço exterior ao espaço europeu e muitas vezes, ou predominantemente na China e na Índia, e ser depois difícil, em caso de avaria, a exigência da reparação ou a exigência da substituição do material avariado. Muitas vezes são também oferecidos aos consumidores nestes produtos prazos de garantia elevados que depois não se cumprem. Gostaria a Quercus de deixar aqui um alerta para que fosse exigível a nível das seguradoras que elas prestassem aos importadores e a quem coloca o produto no mercado europeu, nomeadamente no mercado português, aos distribuidores também, que seja exigível um seguro que proteja os consumidores de eventuais falências ou de eventuais desaparecimentos dos fabricantes, facto que levará a que a garantia não possa, em muitos casos, ser acionada. Portanto, 3 questões fundamentais que aqui deixamos. Em primeiro lugar, a criação deste índice de durabilidade, portanto, termos um índice que permita que os equipamentos tenham, para além da etiqueta da sua durabilidade expectável, também o critério de reparabilidade obrigatório. Deixar também a questão de ser criada uma rede de reparação local, ou seja, que estes circuitos que existem hoje tenham uma maior capacidade de reparação a nível local, para que não exista uma pegada tão grande. E que, de facto, se possam ter mecanismos que, a nível das seguradoras, possam salvaguardar estas questões das importações ou dos produtos importados que depois não têm ou não são salvaguardadas as garantias de origem. São estas 3 questões que queríamos frisar em último lugar na nossa primeira intervenção. Muito obrigado pela sua intervenção, cumprindo escrupulosamente aqui o tempo para esta intervenção inicial, e, portanto, sem mais demoras, eu passaria por fim a palavra à DECO, Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, que eu penso que temos em linha o Dr. Paulo Fonseca e a Dra. Rosário Terezo. Okay. Muito boa tarde, penso que me estão a ouvir e, antes de mais, agradecer efetivamente o convite de podermos estar aqui nesta audição para também podermos apresentar os nossos contributos para estes projetos, que efetivamente, antes de mais, deixem-me reconhecer a importância e a pertinência destes projetos, que são de facto importantes e estamos a discuti-los numa altura que é extremamente importante para os consumidores por vários motivos. Em primeiro lugar, e foi referido e bem, que está prevista para transposição uma diretiva comunitária relativamente à venda de bens e, portanto, que já tinha sido aprovada, é uma diretiva
diretiva que tem muitas nuances, mas também tem ali algumas dificuldades e alguns entraves para o regime jurídico português, e que de facto nos parece que é talvez a altura mais adequada para discutir estes projetos, sobretudo no sentido de encontrarmos uma resposta para esta transposição. Dizer também que, do ponto de vista da DECO, nós temos acompanhado, como sempre, esta matéria. Preocupam-nos muitas questões que são delimitadas nos próprios projetos, mas deixem também dizer-vos que, no que diz respeito a nível europeu, existem de facto várias iniciativas ou que já estão efetivamente a ser delineadas ou que já foram apresentadas no âmbito da nova agenda do consumidor, que estão muito ligadas à própria economia circular, à concepção ecológica e, sobretudo, a nível de estratégias em várias áreas, em várias tipologias de produtos, quer seja na área do têxtil, quer seja na área da eletrónica, e que nos dá também aqui algumas indicações daquilo que poderá vir a ser, portanto, a visão da Comissão Europeia no futuro. Do ponto de vista do consumidor, e aqui parece-nos que para podermos trabalhar nestes projetos temos que de facto olhar para aquilo que existe e aquilo que efetivamente podemos fazer à luz desta diretiva. A minha colega depois irá versar-se especificamente sobre os projetos em causa, talvez salientando algumas questões específicas, mas o que eu gostaria de trazer para aqui, para a discussão, é olharmos para esta diretiva que está de facto para ser transposta para o regime jurídico português que temos. A diretiva vem incidir sobre, basicamente, a garantia, portanto ela tem aqui uma lógica dividida em 4 componentes, não estou em erro, ou seja, uma ideia de limitar subjetivamente a conformidade ou não do bem relativamente ao próprio contrato, mas também o ressarcimento, a falta de conformidade, o ónus da prova e depois eventualmente também uma questão sobre as garantias comerciais. E para nós parece-nos muito claro que o estado da arte atual é de facto sabe pouco para aquilo que efetivamente, ou é insuficiente para aquilo que temos que efetivamente alterar. E tudo se resume a 2 questões para nós fundamentais. Por um lado, o prazo de garantia, porque nós podemos estar a falar de obsolescência precoce, prematura ou programada, que é de facto uma questão extremamente importante, mas o efeito prático da mesma nos consumidores resume-se muitas vezes à garantia. Quando temos efetivamente o equipamento eletrónico que deixa de funcionar, em regra estes equipamentos não deixam de funcionar durante o período de garantia, uma vez que durante este período o consumidor tem uma forma de ressarcimento e é sempre após este período de garantia, pelo que resolver o problema de garantia acaba por ser uma forma que temos relativamente ao próprio do consumidor poder resolver este problema. É claro que subsiste a prática e a possibilidade de sancionarmos esta prática, e isto é de facto algo que tem que ser visto a nível público. Mas se olharmos para esta diretiva que está em causa, ou seja, é uma diretiva que estabelece como período de garantia um prazo, portanto 2 anos, podendo os Estados-membros atribuir um prazo superior. E isto de facto dá aqui margem a Portugal para podermos ter aqui um prazo de garantia. É verdade que os projetos concentram-se em tipologias de produtos muito específicas. No entender da DECO, tem que existir um diploma base que abranja, por um lado, os bens móveis sem fazer essa distinção e por outro lado, os bens imóveis, dando também aso a que depois venham a ser criados regimes excepcionais, isto sim atentos à própria tipologia dos produtos que assim o exige, e que também temos também para apresentar uma proposta. Relativamente ao prazo de garantia, portanto esta diretiva é estabelecido 2 anos, mas quando pensamos no ónus da prova, o ónus da prova é basicamente o consumidor não ter que fazer a prova do defeito que já se presume existir no momento da venda do bem. É uma prova extremamente difícil e esta presunção de desconformidade sempre ajudou o consumidor no âmbito da garantia. Por isso é que costumamos dizer que um prazo de garantia que não é acompanhado de uma presunção de desconformidade ou de uma inversão do ónus da prova não é uma verdadeira garantia para o consumidor. E de facto aqui a diretiva estabelece algumas nuances. É verdade que a diretiva é dirigida apenas aos vendedores, portanto deixa de fora o regime da responsabilidade do produtor, mas no que diz respeito à presunção de desconformidade, a diretiva apresenta um prazo de 1 ano e só permite aos Estados-membros aumentar a presunção de desconformidade para 2 anos. Portanto, temos aqui algumas limitações que são criadas pela diretiva. Agora, nós sabemos que muitas vezes, e esta é a realidade que assistimos, é que no dia-a-dia os produtores deixaram de ser
uma personagem, como se pode dizer, que não tinha qualquer relacionamento com o consumidor, passa a existir cada vez mais uma relação direta entre o produtor e o próprio consumidor. E nós temos o único regime, salvo erro, a nível europeu, que teve a novidade, na altura, em 2003, de poder estabelecer portanto, uma solidariedade entre o vendedor e o produtor no que diz respeito à garantia dos bens e no que diz respeito ao exercício desses mesmos direitos por parte do consumidor, sobretudo, ou pelo menos no que diz respeito à possibilidade de reparação ou de substituição. O que nos parece é que, a existir esta transposição da diretiva, que terá que ser feita, pelo menos esperemos que seja feita até 1 de julho de 2021, uma vez que é o prazo que está definido para a sua transposição, que quando a mesma seja feita, que venha pelo menos a privilegiar o regime que já tínhamos, podermos efetivamente alargar os requisitos efetivamente de durabilidade e também de responsabilidade do próprio produtor e também do vendedor, quando for possível, a nível da garantia, e ao mesmo tempo salvaguardar aquilo que já tínhamos no anterior regime. Eu tinha aqui até inclusivamente um slide, é só um slide que vou, se me permitirem, partilhar. E penso que vou tentar, não sei se estão a ver. Estamos sim. Ok, agora já deixamos de ver. Então, e assim, já estão a ver, não estão? Sim. Ok. Se eu pôr aqui versão. Portanto, esta é, de certa forma, a proposta, e isto foi uma forma esquemática que usámos para apresentar a nossa proposta daquilo que deve ser a garantia, ou seja, nós defendemos, portanto, a DEC defende que um prazo inferior a 5 anos nos dias de hoje não é aceitável, e este prazo de garantia é um prazo que deve ser aplicado na relação de compra e venda e, portanto, abrangerá naturalmente o vendedor e o próprio produtor. É claro que estes 5 anos devem constituir para a DECO uma base mínima, ou seja, a base mínima para todos os produtos. Agora, tendo em consideração não só as iniciativas que estão em discussão, mas também as próprias medidas que estão previstas a nível europeu, que vão naturalmente olhar produto a produto ou tipologias de produtos, o próprio legislador deve incentivar a possibilidade de serem criados outros prazos, neste caso garantia outros requisitos de durabilidade mínima que permita, de certa forma, tornar proporcionável, ou seja, a própria garantia e o período expectável de vida do próprio produto. Tendo em conta que o legislador português também teve a novidade na altura de alargar este regime da garantia também para os bens imóveis, que nos dias de hoje são 5 anos e que também não é de facto justificável à luz portanto, da situação atual, parece-nos que um prazo inferior a 10 anos também não deveria ser aceito. Agora, volto a referir que existir um prazo de garantia sem existir uma presunção de desconformidade que acompanha este prazo de garantia é tornar ineficaz o próprio direito. Daí que o que defendemos é que naturalmente para o vendedor o prazo de desconformidade será, portanto, de 2 anos, daquilo que está previsto no máximo da própria diretiva, mas não é referido nada na própria diretiva relativamente ao produtor e faz todo o sentido que a própria responsabilidade pela durabilidade do produto, até pela própria concepção do produto e pela capacidade e pelo domínio da própria concepção e, de certa forma, também para mitigar o problema da obsolescência precoce, que efetivamente a presunção de desconformidade seja alargada para o período de garantia mínimo de 5 anos ou acompanhado depois de todo o período de garantia do próprio produto. Relativamente aos bens imóveis, aqui a presunção de desconformidade acompanhará, portanto, todo o período de vida deste produto. E eu agora vou parar a minha apresentação e passava só à minha colega. Muito boa tarde, não sei se me conseguem ouvir. Conseguimos, sim. Então, aproveito para agradecer o convite e para cumprimentar os senhores deputados, demais intervenientes, e procurava de uma forma muito breve só tentar dar aqui algumas notas sobre os diferentes projetos, começando por dizer que a DEC acompanha genericamente as preocupações plasmadas nas diferentes exposições de motivos, designadamente no que tange à necessidade de promover uma melhor concepção dos produtos, uma maior durabilidade dos bens,
mas também no que respeita à necessidade imperativa de estabelecer períodos de garantia mais longos, também no que respeita à responsabilidade direta do produtor, e dizer que também a DECO tem vindo a chamar a atenção para a problemática da obsolescência precoce, que sendo na verdade um problema multifacetado e que pode incluir quer falhas intencionais, quer falhas não intencionais, deve, na perspectiva da DECO, ser encarado de uma forma mais holística, não se atende apenas à obsolescência programada, mas de facto abordar os diferentes tipos de obsolescência material, económica, tecnológica e independentemente do bem ter ou não sido concebido de forma deliberada com uma vida útil limitada. Passando muito rapidamente aos projetos e começando pelo projeto do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, salientar só que verificamos ou constatamos que, na verdade, não aborda a revisão do período de garantia dos bens imóveis, o que na perspectiva da DEC, e uma colega já tentou abordar a questão, é absolutamente fundamental, atendendo aos fins a que se destinam os bens imóveis, consideramos de facto fundamental uma revisão do prazo de garantia dos bens imóveis, que entendemos não deve ser inferior a 10 anos. No que respeita ao projeto do Grupo Parlamentar Os Verdes, salientar em termos positivos que de facto propõe essa revisão do prazo de garantia dos bens imóveis e referir que, pese embora se proponha proibir a obsolescência programada, na nossa perspectiva não define verdadeiramente o que se entende por obsolescência. Como disse, na perspectiva da DECO, é importante de facto encarar o problema de uma forma mais ampla, penalizando todas as práticas e os tipos de obsolescência, independentemente do bem ter ou não sido concebido com uma vida útil limitada, e por isso entendemos que seja necessária a proibição de práticas específicas que possam conduzir quer a uma falha prematura do produto, quer na medida em que limitem a sua reparação, e, por exemplo, práticas como a utilização de matérias-primas de qualidade inferior que prejudicam a sua durabilidade, a utilização de técnicas de concepção que inviabilizam a reparação ou substituição de bens ou componentes, mesmo a não disponibilização de peças sobressalentes durante o período de duração média dos bens, são alguns exemplos de práticas que de facto entendemos merecerem aqui uma censura, um tratamento específico por parte do legislador, e entendemos de resto, como em alguns dos projetos é abordado, ser necessária a introdução de um regime sancionatório verdadeiramente dissuasor. No respeito ao projeto do Grupo Parlamentar do PCP, acompanhamos a necessidade de que seja de facto promovida uma melhor concepção dos produtos, com a preocupação de integrar aspectos fundamentais como a substituição dos componentes, a reparação, a desmontagem dos bens, mas na verdade temos algumas dúvidas quanto ao objeto do diploma, que nos parece visar aumentar a duração mínima da garantia de grandes, pequenos eletrodomésticos, viaturas e dispositivos eletrónicos, que seria 10 anos, mas no entanto se parece pretender consagrar uma garantia legal mínima obrigatória. Por outro lado, parece abordar regras específicas de garantias voluntárias ou estabelecer até regras para contratos de garantia, e, portanto, temos aqui algumas dúvidas. A DECO tem preconizado uma abordagem diferente no respeito ao prazo de garantia, como o colega abordou, no sentido de ser aplicável um prazo mínimo de 5 anos a todos os bens de consumo, sendo então depois criadas, eventualmente, regras de durabilidade mínima para determinadas categorias de produtos e, nesses casos, então ser aplicável a um prazo superior. Finalmente, e no que respeita ao projeto do Grupo Parlamentar do PAN, a DEC, como disse, acompanha a necessidade do estabelecimento de medidas de promoção, do desenho ecológico, do aumento do ciclo de vida dos produtos, mas na nossa perspectiva não se deve limitar aos equipamentos elétricos e eletrónicos, deve ser uma perspectiva, enfim, mais alargada. A DEC considera muitíssimo importante que o projeto avance com a obrigatoriedade dos produtores de indicarem a durabilidade dos bens na respectiva rotulagem, bem como acompanha a necessidade imperativa de garantir a disponibilização de peças sobressalentes a preços acessíveis durante o período de duração média dos produtos. Temos apenas só algumas reservas quanto ao modelo em que assenta o projeto, designadamente na garantia de durabilidade, que nos parece não responsabilizar verdadeiramente o produtor pela conformidade dos bens, e terminaria só dando nota que a DEC, no que respeita às peças sobressalentes, considera necessário de facto a introdução de requisitos legais horizontais quanto à disponibilização das peças sobressalentes, e espero não termos ultrapassado demasiado o tempo. Obrigada.
Obrigado nós também por estas exaustivas explicações ou intervenções iniciais. Eu passaria agora... antes disso, faria só um pedido, que era, portanto, as apresentações que passaram, se era possível que disponibilizassem, portanto, aos grupos parlamentares, através do endereço para o qual vos foi enviado o convite. Nós ficaríamos muito gratos. Tanto neste caso temos apresentações da troca e também da DECO, não é? Pelo menos um slide. Eu passaria desde já a palavra aos grupos parlamentares, começando pelo grupo parlamentar do PSD, a senhora deputada Márcia Passos. Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Boa tarde, senhoras e senhores deputados, e cumprimento de um modo especial as diversas entidades aqui presentes e aqui representadas, agradecendo a disponibilidade que tiveram para vir a esta comissão e este grupo de trabalho e também os valiosos contributos que trouxeram e que acabam por ser contributos que vêm, de facto, ao encontro das nossas preocupações, das preocupações do grupo parlamentar do PSD e não só, naturalmente preocupações de todos os grupos parlamentares, dada a discussão que já temos tido à volta aqui destes diplomas que estão em análise destes projetos de lei. São preocupações, como eu estava a dizer, muito abrangentes e que eu acabava por resumir aqui em 2 ou 3 pontos. No que concerne ao direito universal à reparação, e esta é, sem dúvida, uma preocupação que temos e que nos parece muito premente e que cruza-se com a responsabilidade do produtor dos bens. Estou a falar, nomeadamente, nos bens móveis e nos bens de consumo, nos bens móveis particularmente. E esta responsabilidade do produtor tem de facto que ser reforçada, garantindo ao consumidor um direito efetivo à reparação. Portanto, o vendedor aparece-nos aqui como um intermediário deste circuito e o reforço da responsabilidade do produtor é algo que, de alguma forma, já vem também aqui transcrito ou já vem implementado nos projetos de lei que estão em análise, mas que, porventura, poderemos ainda fazer aqui algum reforço. Evidentemente, no que concerne aos prazos de garantia, e analisaremos e já estamos a refletir sobre o alargamento destes prazos, dos 2 para os 5 anos, dos 5 para os 10, iremos certamente refletir sobre isto também, mas, de facto, aqui, para nós, aquela questão que nos parece mais importante e mais urgente é esta responsabilização, indo ao encontro de um direito que entendemos que o consumidor tem e deverá continuar a ter e deve ser reforçado, que é o direito de ver o seu produto reparado, substituído, eventualmente por um outro ou novo, mas antes de substituído ou antes de nos dizerem a todos nós consumidores, não compensa. Desculpem-me a simplicidade da linguagem, não compensa reparar, mais vale comprar um novo, sendo certo que o comprar um novo implica um custo acrescido. E é esta luta que eu acho que devemos ter todos, é o reforço do direito à reparação e eu saber que tenho um produto que está avariado e posso repará-lo porque existem peças suficientes e aptas a essa reparação. E, portanto, esta reflexão que a Quercus, a Troca e a DECO trazem aqui hoje também apontam muito para este caminho, que é um caminho que nos parece muito premente e muito importante. Para além disto, eu gostaria de colocar, e a pergunta será naturalmente para todos, ou aqui um ponto para refletirmos em conjunto, é que nós de facto estamos com iniciativas legislativas que já têm algum tempo e que depois acabaram por ficar aqui atrasadas em virtude da pandemia e, entretanto, entra aqui em pleno a nova Agenda do Consumidor. E a nova Agenda do Consumidor traz aqui desafios que eu acho que também podem ser contemplados nestas iniciativas legislativas. Refiro-me à transição e à transformação digital, ao reforço, que já vinha nesta linha desta exposição que eu estava a fazer, dos direitos do consumidor, mas há algo que ainda não foi objeto da nossa reflexão a este nível,
que é o seguinte, que são as necessidades ou as eventuais necessidades específicas de determinados grupos de consumidores. E gostaria, se possível, de ouvir as entidades que temos aqui hoje também acerca desta matéria e nesta perspectiva. Existem ou não existem, ou é possível ou não identificar grupos de consumidores que, por exemplo, em virtude da sua condição, da sua idade, mereçam aqui cautelas acrescidas. E se isso faria sentido nestes projetos de lei, aproveitando aqui estas iniciativas, indo ao encontro aqui daquilo que está plasmado na nova agenda do consumidor e que nos parece, de facto, bastante importante. E eram estas as questões que deixava. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Márcia Passos. Portanto, na nossa ordem habitual, nós temos o grupo parlamentar, portanto, segue-se a intervenção do grupo parlamentar do Partido Socialista, com, portanto, a compreensão dos outros grupos parlamentares. Eu pediria, portanto, para ser eu a fazer essa intervenção. E, portanto, começando por, obviamente, agradecer mais uma vez a disponibilidade destas 3 associações ou plataformas, portanto, a Associação Quercos, a DECO e a plataforma Troca, os valiosos e pertinentes contributos que hoje nos deram aqui. E eu faria só aqui 2 ou 3 conjuntos de questões para tentar perceber, pelo menos, o posicionamento de todos aqui sobre 2 ou 3 assuntos. O primeiro, sobre o conceito de obsolescência programada, que surgiu aqui, penso eu, em todas as intervenções. Portanto, eu penso, já numa das últimas audições que nós tivemos, neste caso à Zero, mas também hoje a DECO falou nisso, além de um conceito de obsolescência programada, falar-se já num conceito de obsolescência prematura, não é? Portanto, aquilo que eu perguntava é o que é que acham desta diferença de conceito, se faz sentido falarmos antes numa obsolescência prematura, principalmente considerando uma lógica de dificuldade de prova, não é? Sobre a programação da obsolescência, não é? E se faz sentido evoluirmos para uma proibição expressa, ou seja, para a criação de um conceito de obsolescência prematura. Por exemplo, França criou especificamente na sua legislação, aí sim, o conceito de obsolescência programada, mas faz sentido nós termos, portanto, a criação deste conceito em concreto. Portanto, este é o primeiro tema. O segundo tema, sobre as extensões da garantia. Portanto, pegando, por exemplo, foi falado aqui, principalmente a DECO falou muito aqui das extensões de garantia. Nós sabemos, por exemplo, Espanha, aqui ao lado, recentemente evoluiu, portanto, na extensão de garantias, que passaram de 2 anos para 3 anos. E neste caso também na obrigatoriedade dos fabricantes terem peças de reposição, portanto passou para um período de 10 anos, sendo que até agora era um período de 5 anos. A questão que eu coloco é, pela legislação europeia, isso a DECO referiu, a garantia sem inversão do ónus da prova, da desconformidade, tem um máximo de 2 anos. A questão, isto sem emitir posição ao juízo de valor, a questão é também se, porque toda a garantia que ultrapasse esse período, não é, já não pressupõe inversão de ónus da prova. A questão é se isso não poderá levar, digamos, à confusão das pessoas, portanto, depois a fazer uso dos seus direitos. A verdade é que as pessoas estão habituadas a fazer um determinado uso da garantia, de uma determinada forma. Passarão a existir, digamos, 2 tipos de garantia, ou pelo menos 2 formas de fazer valer os direitos, e se isso não pode causar aqui alguma confusão, mesmo até aquilo que foi referido, a diferença entre a presunção de desconformidade entre o vendedor e o produtor, não é? Daquilo que eu percebi até que a DECO propunha. Portanto, de haver aqui uma diferenciação e, digamos, até isto sem emitir aqui um juízo de opinião, mas também perceber-se isto, de que forma é que também nós podemos contrabalançar esta confusão em relação àquilo que existe hoje em dia, porque, digamos, há aqui um trade-off entre o binómio extensão de prazos de garantia e depois uma uniformidade naquilo que é a percepção da garantia pelo consumidor. Eu acho que isso também é muito importante. Depois, só sobre aqui um último assunto que tem a ver
com a reparação dos equipamentos ou reparabilidade. Portanto, falou-se aqui várias vezes sobre os índices de reparabilidade. Aliás, mesmo França também já instituiu um índice de reparabilidade e a nível europeu se vai falando da possibilidade portanto, de instituição deste índice de reparabilidade. De que fórmula é que um sistema destes poderia ser feito, se através de um rótulo com pontuação relativa à reparabilidade de determinados assuntos. Portanto, pedir aqui de que forma é que isto poderia ser feito de forma mais concreta. E depois, já agora, e visto que ainda tenho aqui um minuto, mais duas questões. Alguns dos projetos falam sobre a necessidade de instituição de uma rede de reparadores locais. De que forma mais em concreto é que nós conseguiríamos, ou poderia ser feita, portanto, a criação desta rede de reparadores locais? E depois uma última pergunta que tem a ver com todo o contexto em que estamos aqui a discutir estes vários projetos. A senhora deputada Márcia Passos falou aqui da nova agenda para o consumidor, que eu acho que é muito importante nós termos sempre presente aqui, portanto, na discussão destes diplomas. Eu traria aqui outro contexto, que também já abordei até no início desta nossa reunião, que tem a ver com a própria diretiva 771 de 2019, que trata muitas das matérias que estão aqui em discussão, e aquilo que eu perguntava às várias associações e plataformas é, daquilo que tudo que está aqui a ser discutido, o que é que deve ser feito num contexto de transposição desta diretiva, se cabe ou se deve caber tudo lá, ou se há aqui matérias que poderão ser feitas e deverão ser feitas de forma ad hoc, ou pelo menos, portanto, fora o contexto de transposição desta diretiva. E eram estas questões. Terminando agora a minha intervenção, passaria desde já a palavra à senhora deputada do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Isabel Pires. Obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimentar em primeiro lugar os representantes da Quercus, da Troca e da DECO, que hoje aqui nos deixaram as suas notas, as suas opiniões sobre estes vários projetos, que de facto são bastante importantes, porque nós falamos, quando vários destes projetos levantam as questões de durabilidade, de garantia dos produtos, na verdade nós estamos a falar de paradigmas de produção que implicam, por exemplo, a questão da obsolescência programada e de como é que nós ultrapassamos isso mesmo. Aliás, na apresentação da Troca, creio que isso ficou bastante explícito, de qual é que é o problema que temos em cima da mesa. De facto, com as matérias que nós estamos aqui a tratar, nós podemos falar de dois grandes problemas. Um problema de fim de linha que não foi tão abordado nesta audição, mas creio que quando nós falamos, por exemplo, da questão dos resíduos de equipamentos eletrónicos, estamos a falar de um problema de fim de linha grave do ponto de vista ambiental, tanto mais numa altura em que o combate às alterações climáticas é tão importante e, de facto, temos visto a própria Zero, nos últimos dados que trouxe sobre a recolha deste tipo de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, Portugal ainda está bastante aquém e, portanto, temos esse problema que é criado pelo primeiro problema, que tem a ver com o modelo de produção e a forma como cada vez mais os equipamentos são feitos, são construídos, para que, passado pouco tempo, exista uma necessidade que é criada, não é? Que não é objetiva, mas uma necessidade do consumidor ter que substituir os seus aparelhos, porque eles deixam de alguma forma de funcionar plenamente, ou alguns deixam de funcionar totalmente. E por isso a proposta da questão do alargamento do prazo de garantia. Nós agradecemos aqui a proposta, que foi mais ou menos igual em todas as entidades que aqui ouvimos, sobre o facto de, em primeiro lugar, de não ser ainda abordada a questão do prazo de garantia de bens imóveis, que creio que devemos considerar, mas mais importante a questão da presunção de desconformidade e, portanto, ter estas duas matérias ligadas. A DECO aqui trouxe-nos essa mesma proposta, que nos parece bastante relevante e, portanto, desse ponto de vista agradecemos essa mesma proposta, porque, obviamente, que mesmo tem que haver aqui a construção, e aproveitando que estamos com esta discussão, a construção de uma legislação que seja efetiva, que é essa a grande preocupação que temos, e deixar também
Uma outra pergunta, se tiverem esta informação ou esta reflexão, já foi aqui referido pelo Sr. Deputado do Partido Socialista que o caso francês, não é, de algumas alterações mais ou menos recentes que existiram, nomeadamente na penalização da obsolescência programada, como é que olham para esta opção e se ela faria de algum modo sentido em Portugal, ou se por outro lado consideram que não é o melhor caminho para ajudar a colmatar este problema. Por último, sobre a responsabilização das empresas, nomeadamente a responsabilização do produtor. Aqui parece-me que nós poderemos ter aqui maior dificuldade em resolver este problema, porque sabemos que o problema originalmente está de facto aí e na falta de vontade, muitas vezes, de fazer esta alteração de paradigma, porque ele significará também, do ponto de vista dos lucros que estas empresas têm, alterações significativas e, portanto, perguntar às várias entidades que aqui estão hoje, de que forma é que veem, além daquilo que já referiram, que se possa ir mais além da parte da penalização, de alguma forma, ou responsabilização dos produtores e de que forma é que a legislação pode ajudar a colmatar estas falhas e a incentivar, por outro lado, que possam existir produtos mais reutilizáveis, voltar, por exemplo, a termos, no que toca a baterias, a equipamentos que têm baterias, a possibilidade da troca de baterias, que era uma realidade até há muito pouco tempo atrás, deixou de ser na maior parte dos produtos e, portanto, como é que veem que estas matérias podem ser aqui também redigidas neste processo legislativo. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. E passava a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Bruno Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por agradecer e saudar os contributos da Troca, da DECO, da Quercus nesta audição. Esta discussão que está a realizar-se é muito útil, não apenas porque, como já foi dito, estamos numa época de atualização também destas matérias do ponto de vista da informação e os contributos aqui trazidos fazem precisamente alusão a essas novas informações e essas experiências que devem ser consideradas no nosso trabalho e agradecemos por isso. Eu queria, digamos, reafirmar e sublinhar aquilo que foi já colocado quanto ao interesse da Assembleia da República, dos vários partidos aqui nesta discussão, de conhecer até os próprios documentos e apresentações que foram aqui trazidos pela vossa parte. Eu estou aqui a pensar no que foi dito, nomeadamente pela Troca, relativamente à apresentação que foi feita, mas também a intervenções e apontamentos que tenham em relação às intervenções que fizeram. Eu julgo que há uma sistematização muito útil, nomeadamente até na apresentação que é feita pela Troca, com 8 pontos em destaque: informação ao consumidor, alongamento do período de garantias, fiscalidade, garantia da possibilidade de atualização do produto, reparabilidade, proibição sobre a inserção de componentes com durabilidade artificial, monitorização e fiscalização de práticas proibidas e a negociação de tratados e administração de práticas. Há aqui aspectos que, em praticamente todos estes 8 pontos, indicam realmente a abordagem feita pelo projeto de lei do PCP. Esta sistematização, de facto, dos temas é particularmente interessante e é feliz e, além disso, que eu tenha dado conta, colocam aqui um aspecto novo na nossa discussão, que é a adaptação do ponto de vista fiscal, em relação, nomeadamente, à depreciação fiscal dos bens, a consequência, digamos assim, do aumento do prazo de garantia, que é um elemento interessante que devemos realmente ter em conta e refletir, mesmo que não seja forçosamente tudo no mesmo diploma, mesmo que não seja tudo nesta mesma lei, se não for aqui, terá de ser noutra altura ou noutra lei. Mas a questão das consequências ao nível do prazo de amortização dos bens é um aspecto relevante que agradecemos a observação, porque é pertinente e não poderemos ignorar.
Um aspecto que me parece que também está mais ou menos estabilizado do ponto de vista do debate político é a consideração que devemos estar perante sistemas e perante normas obrigatórias e gerais e não opcionais. Eu gostava também de vos ouvir sobre isso, porque havia a consideração sim ou não pode haver uma espécie de selo ao qual possam aderir, ou um sistema de certificação de reparabilidade ao qual pudessem aderir os fabricantes de acordo com as suas vontades. Consideramos que isso não seria uma boa ideia, o que faz sentido é que seja obrigatório para todos. Até para que não haja depois uma lógica comercial em que uns são os reparáveis e os outros são os irreparáveis, por assim dizer. Gostava de vos ouvir sobre essa questão, digamos, da abrangência e do caráter obrigatório destes sistemas, quer do ponto de vista do que foi colocado também de um índice de reparabilidade obrigatório que foi a Quercus que colocou, um pouco à imagem da experiência francesa que também temos estado aqui a abordar, mas já agora se nos pudessem dar também conta, com alguma referência que possamos depois explorar e apurar e investigar sobre a experiência sueca, relativamente a essa questão dos incentivos para consumidores e reparadores, que é um aspecto que eu também anotei e penso que é importante. Relativamente à questão da obsolescência prematura versus obsolescência programada, faz lembrar aquela discussão que temos tido na Assembleia sobre o enriquecimento ilícito ou enriquecimento injustificado, mas é que isto, depois as palavras têm peso e têm significados e consequências jurídicas. No projeto de lei do PCP, nós não escrevemos nenhuma delas depois nos artigos. Pomos à cabeça, pomos na epígrafe da lei. Mas o que importa é depois a eficácia das normas. Dizer o que é proibido. O que é proibido é pôr lá softwares que vêm antecipar o prazo de vida útil do equipamento. O que é proibido é colocar, como numa apresentação inicial da troca nós observamos, parafusos proprietários, que só o fabricante é que tem acesso para desaparafusar o equipamento. Este tipo de coisas, que realmente todos os dias nos surpreendem, não é? Esse tipo de práticas é que devem ser proibidas. Isto remete para a reparabilidade, remete para a obsolescência prematura, eu diria, culposa ou não. Agora, quando há evidência de existir mecanismos, ou software ou hardware, que antecipam a durabilidade de um determinado bem, isso deve ser ilícito. Deve ser ilícito e concordamos, com a questão que foi colocada, de um regime sancionatório eficaz relativamente a essas práticas. Gostava de sublinhar uma coisa, se é que não entendi mal, é que a inversão do ónus da prova, no que diz respeito à presunção da desconformidade do equipamento, está na diretiva, para efeitos da garantia. E, portanto, já temos uma questão do ponto de vista de avanços que, tal como foi aqui dito, e sublinhamos isso, tem limitações muito evidentes. Mas há avanços e temos que tirar partido, enquanto país e enquanto economia, desses avanços. Mas, como também foi muito bem aqui identificado, é assim e os Estados-membros podem fazer mais. E cabe-nos fazer mais. Já não seremos os primeiros, enquanto país, a fazer mais do que essa diretiva coloca. A diretiva é essencialmente a questão da garantia. Temos que ir para a reparabilidade, temos que ir para as redes locais de reparadores, temos que ir para a informação ao consumidor, temos que ir para além dessa questão concreta da garantia e daquilo que ela possa trazer de novo e de mais avançado, mas com uma discussão que vai ter que ser feita também, que não é fácil, sobre a responsabilidade solidária do produtor, do fabricante. Nomeadamente até quando o fabricante está fora do espaço comunitário. Portanto, essas questões teremos, de facto, que as considerar e agradecemos também a observação. Já agora, também o convite ou o desafio para que se pudessem também pronunciar, na vossa perspectiva, como é que considerariam ser mais adequado, digamos, o modo de responder a essa questão da responsabilidade do fabricante nesse contexto. Era isto. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E, portanto, para a ronda de intervenções finais de cada entidade, eu passaria, portanto, pela ordem em que nós tivemos as intervenções iniciais, portanto, a palavra à plataforma Troca, depois à Associação Quercus e, por fim, à ADECO.
para uma intervenção final, cada um de 10 minutos. E, portanto, desde já, ao ativista da Troika, passaria a palavra ao Luís Camacho, penso eu. Obrigado, sou ativista da Troca. Então, em relação aqui à questão do PSD sobre se existem grupos em que a obsolescência programada pode afetar mais que outros, sim, existe, no sentido que normalmente existem os chamados produtos que se compram para a vida, ainda é um nicho. Esses produtos costumam ser mais caros, não é? Portanto, a obsolescência programada também a nível social vai fazer uma discriminação. As pessoas que ganham menos dinheiro vão na prática não conseguir comprar produtos que duram mais tempo e portanto vão ter de comprar esses produtos mais vezes. A relação aqui entre obsolescência prematura ou programada, eu entendo que as palavras têm poder aqui e entendo a pertinência na obsolescência prematura, no sentido que parece ser mais simples de entender. Porque a obsolescência programada, na prática, estamos a programar a obsolescência para ser prematura. Portanto, eu entendo aqui a questão do Sr. Deputado do PS. Em relação ao índice de reparabilidade, já existem algumas organizações que têm esses índices. Podem olhar, por exemplo, para uma organização que é o iFixit, que é uma organização que começou por produzir as tais chaves dos parafusos proprietários da Apple e, entretanto, fez um site com não só os índices de reparabilidade dos telemóveis e portáteis, como também as várias reparações passo a passo, que é para as pessoas poderem reparar, terem o direito a reparar. Esse direito é muito importante também para garantir que, por exemplo, se uma empresa se passa da garantia, a pessoa tem direito a reparar por ela própria o aparelho, não é? E, inclusive, até se houver algum problema a nível de se a empresa for à falência, etc., haver pelo menos... Se houver reparabilidade e o direito a reparar, é sempre importante que as pessoas também possam fazer por elas, se o quiserem fazer. Em relação aqui à questão do BE sobre responsabilizar o produtor, sim, entendo que seja complicado a responsabilização do produtor. Isto faz-me lembrar um pouco o Binding Treaty, que é uma das coisas que a Troca tem luta a favor, que é a questão de um tratado vinculativo para, se houver um problema ambiental, conseguirmos processar. Aqui é um bocado ao contrário, no sentido que nós queremos que sejam responsabilidades dos vendedores, não é? Não conseguimos, porque os vendedores desresponsabilizam-se dizendo que são subcontratações de subcontratações que fizeram o problema, portanto, às tantas nunca são responsabilidades dos vendedores. Aqui o importante é mesmo ter a capacidade de responsabilizar alguém, digo eu, se houver práticas de obsolescência. Em relação à intervenção do PCP, do Sr. Deputado, sim, o Sr. Deputado falou sobre a questão da depreciação. Nós falámos e o senhor anotou isso, e realmente achamos que é um ponto importante, pelo menos de falar, porque isso, se estamos a falar da responsabilidade dos produtores, podemos também falar em algo que o Estado pode fazer, está nas mãos do Estado, que é alterar a depreciação dos bens para que estes sejam gastos mais lentamente a nível fiscal. Porque, por exemplo, o que acontece muitas vezes é uma empresa com lucros é incentivada a comprar carros, às vezes até faz isso como forma de dar benefícios aos trabalhadores que têm outros problemas sociais associados e incentiva a mudança de carros, por exemplo, de 4 em 4 anos. E basta, por exemplo, reduzir a depreciação para 20% para reduzir, para aumentar a utilização dos carros, não é? Acho que é uma coisa que está nas mãos do Estado e pode ser bastante importante neste aspecto. Pronto, não sei, Filipe, se queres
Só complementando então, na questão de obsolescência, passar da obsolescência programada para a obsolescência prematura, o que implica, no fundo, um esforço extra na mudança do modelo de produção, portanto, um incentivo a que a produção, os projetos dos próprios modelos, tenham em conta uma maior duração dos produtos. Achamos, nós na Troca, que faz todo o sentido face aos problemas graves a nível ambiental em que vivemos. Quanto à questão do contexto da Diretiva 771, a nível europeu, neste momento não temos a informação suficiente para poder responder esta pergunta. Consultamos os nossos parceiros europeus e é algo que está em análise. No futuro poderemos então falar sobre isso. Em relação à referência ao caso francês, e o meu colega Luís falou sobre o Binding Treaty, a França, por exemplo, já avançou, foi a primeira a avançar com a lei do dever de vigilância, e julgamos que uma lei desse género, que obrigue as empresas a responsabilizarem-se pelas suas cadeias de produção ao nível internacional, nomeadamente ao nível de atentados ao ambiente ou de direitos humanos, irá, no fundo, penalizar os produtores que se aproveitem dessa assimetria. Da mesma forma, leis ao nível do ambiente, etc., vão penalizar com custos extra em termos de externalidades, e é importante que esses custos sejam aplicados à produção e que os produtores, de facto, sejam responsabilizados por todo o ciclo de produção, não só apenas no modelo existente do século passado, produção aberta, em que basicamente pegam na matéria-prima e produzem um produto para o mercado, sem pensar na fase final do produto, na vida final do produto. Julgo que é tudo o que nós podemos responder neste momento. E agradecemos então o convite para esta audição e desejamos então um bom trabalho e um maior êxito nas propostas e nos projetos de lei apresentados. Muito obrigado. Agradeço também a este grupo de trabalho o vosso precioso contributo e passaria desde já a palavra à doutora Rosário Rodrigues, da Associação Quercus. Não sei se a doutora Rosário Rodrigues nos está a ouvir. Não? Doutora Rosário Rodrigues, consegue ouvir-nos? Nós não a conseguimos ouvir. Portanto, não sendo possível, se calhar voltamos a tentar de seguida. Passaríamos já a palavra, portanto, à ADECO, ao Dr. Paulo Fonseca e à doutora Rosária Terezo. Obrigado. Também vou tentar ser breve na minha resposta e também penso que apontei aqui todas as questões que foram colocadas, vou tentar responder à maior parte, senão a minha colega também me complementa. No que diz respeito, agradecer antes de mais, portanto, as referências, dizer também, de procurar responder até à senhora deputada do PSD, relativamente ao direito à reparação, ele já existe e é preciso também termos noção que, de facto, nós já estamos a lidar com uma legislação já existente relativamente à questão da reparabilidade, à questão da responsabilidade do produtor, à questão da própria garantia. E, de facto, esse direito à reparação já existe, só que está, de facto, condicionado ao tempo da garantia, tempo esse que nos dias de hoje é, de facto, bastante escasso, porque subsume apenas aos 2 anos. No que diz respeito a segmentos específicos de consumidores, parece-nos que quando estamos a falar de um regime que procura salvaguardar uma garantia ou um interesse genérico dos consumidores, o que se procura é mesmo garantir essa salvaguarda. É claro que depois podem ser criadas situações muito específicas, mas a vulnerabilidade aqui dos consumidores não está de facto em situações muito específicas do mesmo, mas relativamente à capacidade de resposta por parte dos vendedores ou à própria responsabilidade dos produtores relativamente a esta situação. Portanto, eu diria que a vulnerabilidade é uma vulnerabilidade por defeito de todos os consumidores e aqui não subsuma a segmentos específicos de consumidores. No que diz respeito ao conceito da obsolescência programada e da obsolescência prematura, 2 questões, e aqui
aqui como jurista fazer só aqui a distinção. Quando falamos de obsolescência, aqui, a distinção entre obsolescência prematura e programada está numa lógica de uma análise subjetiva ou objetiva da própria obsolescência, mas também com o caráter intencional ou doloso. Quando falamos de obsolescência programada, estamos a falar de uma atitude do próprio produtor que visa efetivamente tornar o produto obsoleto a partir de um determinado momento, ou que um dos seus componentes se torne pelo menos obsoleto a partir de determinado momento. Quando estamos a falar de uma obsolescência precoce ou prematura, estamos a falar de produtos que são concebidos e que objetivamente se tornam obsoletos ou cujos componentes podem tornar obsoletos a partir de uma determinada altura. Relativamente até aos próprios conceitos, a própria Comissão Europeia já abandonou, de certa forma, a utilização do conceito de obsolescência prematura para passar para um conceito mais objetivo de obsolescência precoce. Programada para um conceito de obsolescência, portanto, prematura ou precoce, uma vez que acaba por ser este o conceito que se vai falando cada vez mais. E eu aproveitava aqui também para reiterar ou referir a questão da obsolescência e a importância da relação que deve existir entre este conceito de obsolescência e a própria garantia. E o que a DECO teme é que as discussões se tornem, portanto, ou que pelo menos estejam em vários conceitos e não vejam, de certa forma, o elefante que pode estar na sala, que é o problema da garantia. E é preciso ter em noção que um produto torna-se obsoleto quando efetivamente está fora da garantia, porque a partir do momento em que eu tenho alguém que é responsável por assegurar que este produto está conforme com aquilo que eu comprei, que não vai ter um defeito, porque se tiver um defeito sou eu responsável, a intenção do produtor e também do próprio vendedor enquanto intermediário é garantir que o produto funciona, porque sabe que qualquer problema vai ter a responsabilidade de reparar ou de substituir, ou em última análise de devolver, neste caso, o montante que foi pago pelo produto. Portanto, se nós estivermos a sancionar a própria obsolescência programada, mas sem atacar previamente o problema da garantia, tornando os produtos mais duradouros para garantir, neste caso, ao próprio consumidor maior segurança, não vamos resolver o problema da obsolescência precoce ou da obsolescência programada. Porque se um produtor, como a Apple, por exemplo, se é obrigado a disponibilizar no mercado português produtos que tenham um prazo de garantia de 5 anos, naturalmente que qualquer falha que exista relativamente a esse produto durante esse tempo, o consumidor não tem aquele problema de ter que optar pela substituição de um novo produto e adquirir um novo produto, ou efetivamente ter uma reparação excessivamente onerosa, porque em qualquer uma das situações é gratuito para o consumidor, porque a responsabilidade está do lado do produtor, ou está do lado, neste caso, do vendedor, quando o intermediário, porque é solidária essa responsabilidade. Daí que, para podermos resolver o problema da obsolescência, nós temos que resolver o problema da garantia e temos, de facto, que aumentar o prazo de garantia. Se não o fizermos, naturalmente que estamos a impulsionar comportamentos de obsolescência. Mas mesmo no que diz respeito à obsolescência, é por isso que a DEC defende uma divisão da própria responsabilidade. Enquanto que do lado do consumidor a responsabilidade é atacada por via da garantia, no que diz respeito à própria prática, sim, a prática deve ser sancionada. França sancionou a prática. O problema que França teve relativamente com esta prática é o problema da prova. É muito difícil, efetivamente, provar-se o caráter intencional do próprio, neste caso, do fabricante, ou que o próprio fabricante criou o produto numa lógica de o tornar obsoleto a partir de um determinado momento. Mas se, efetivamente, o legislador sancionar a própria prática e exigir, neste caso, ao produtor que apresenta a demonstração de que o produto não é obsoleto, acaba também por um sinal público de resolver a situação em duas vias. Resolve a situação junto do consumidor pelo lado de um prazo de garantia que é extenso e, portanto, que permite ao consumidor poder não ter um produto obsoleto de forma precoce, mas, por outro lado, também resolve o problema da sanção, ou seja, neste caso, da violação do interesse público, porque, efetivamente, obriga os próprios ou responsabiliza os produtores pelas suas próprias práticas. No que diz respeito à questão que foi solicitada, foi colocada pelo Sr. Deputado relativamente à confusão que pode existir para os consumidores, naturalmente que a confusão não acaba por não ser o grande problema do consumidor. O problema do consumidor é quando tem um produto que efetivamente avariou, já não existe uma garantia, não tem possibilidade de o reparar. Ao terceiro ano, se o meu computador me falhou, se eu paguei 1.200 euros por esse computador e se ao terceiro ano ele falhou, não é uma questão de confusão. Ele não pode fazer nada. Ou ele efetivamente
efetua o pagamento da reparação, que pode ser excessivamente onerosa para o consumidor, ou é obrigado a adquirir um novo produto. Por outro lado, a dicotomia entre o vendedor e o próprio produtor já está, de certa forma, dilatada, porque nós sabemos também que a prática dos próprios vendedores é encaminhar o consumidor para a marca. Todos os consumidores que adquirem veículos automóveis sabem perfeitamente que muitas vezes as reparações são efetuadas diretamente na marca. Quando eu compro um determinado produto, muitas vezes o próprio vendedor acaba de ser somente aquele que encaminha o produto para a marca. E esse papel pode continuar a ser assegurado pelo vendedor fora do prazo, neste caso da presunção. A DECO considera que a garantia, que a obrigação de garantia, e aqui esta conjugação de um prazo mínimo de 5 anos com um prazo adequado à tipologia dos produtos, tem que ser extensível quer ao próprio produtor, quer ao próprio vendedor. Porquê? Porque o vendedor é aquele que está diretamente no relacionamento com o próprio consumidor. Mas no que diz respeito à presunção de desconformidade, se é certo que a diretiva baliza aos 2 anos ao próprio vendedor, ela não baliza ao produtor e, portanto, o vendedor ao 3º ano recebe o bem, pode simplesmente encaminhá-lo para a marca, para que a marca assuma, neste caso, esta responsabilidade pelo defeito ou venha fazer a prova de que este defeito não existia na altura da compra. Portanto, ele pode, efetivamente, não vai criar, no entender da DECO, maior confusão para os consumidores, porque também, de certa forma, é uma prática que já está mais por certo que instalada na nossa sociedade. No que diz respeito à transposição da diretiva, no nosso entendimento, parece-nos que aquilo que pode ser feito no âmbito da transposição ou do aproveitamento da legislação existente respeito às garantias, deve ser feito por uma questão de economia até do ponto de vista de logística nesses próprios diplomas. Agora, naturalmente, tudo o que está relacionado com outro tipo de situações, por exemplo, situações que estão mais ligadas à própria concepção dos produtos, aí sim pode haver uma legislação e deve existir uma legislação diferente, ou ad hoc, para regulamentar. No entanto, não queremos é perder o foco de que está em causa uma transposição de uma diretiva que tem que ser feita, e o papel, neste caso, do Parlamento é garantir, porque de certa forma o garante também de uma boa transposição, sem prejuízo da legitimidade para o fazer, que essa transposição é feita de acordo com os direitos, neste caso com a proteção dos direitos constitucionais, e neste caso os direitos do consumidor têm proteção constitucional. No que diz respeito aos resíduos, é de facto uma questão importante. Eu volto a colocar a tónica na questão da garantia. Para o consumidor, um resíduo acaba por surgir quando o consumidor não pode fazer nada de facto a este produto, quando é obrigado a ter que substituir o produto porque o produto não tem qualquer possibilidade de intervenção. Porquê? E isto acontece na grande maioria das situações, se não na totalidade, porque já não é possível ao próprio consumidor fazer essa reparação, porque já a marca já não assume, ou o vendedor já não assume essa responsabilidade pela reparação. Isso incentiva o consumidor a adquirir um novo produto e torna efetivamente, portanto, cria um novo resíduo relativamente ao produto que já tinha. Se eu alargo um prazo de garantia para um prazo de 5 anos, pelo menos durante esses 5 anos, o consumidor sabe que tem a cobertura dessa responsabilidade e não vai tornar certamente esse produto um resíduo. E agora, Rosário, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Eu se calhar procurava só então tentar responder à questão que foi colocada a respeito do índice de reparabilidade e talvez até partindo do exemplo francês que foi aqui abordado e dizer que de facto na perspectiva da DECO o índice de reparabilidade francês é na verdade um ponto de partida, ou pode ser um ponto de partida importante, mas a DECO considera que a adoção de medidas de promoção de reparabilidade deve ser acompanhada e até precedida talvez de medidas de promoção da durabilidade. E a DECO, sendo absolutamente favorável à introdução de um índice de reparabilidade e de durabilidade, ou talvez até seja mais favorável à introdução de um rótulo de sustentabilidade, entende que essa informação que é prestada ao consumidor, ou que deverá ser prestada ao consumidor, deve compreender informação sobre a durabilidade, sobre a reparabilidade, mas também dotar os consumidores de informação relevante até sobre o próprio perfil ecológico dos bens. E, portanto, permitir ao consumidor, de forma antecipada, fazer até uma comparação entre as diferentes ofertas, conhecer informação sobre duração média, possibilidades e custo de reparação, da disponibilização das peças subexcelentes, da possibilidade de substituição dos componentes mais relevantes, etc. Portanto, somos favoráveis, mas entendemos que tem que ser um índice, enfim, mais amplo, que compreenda durabilidade, reparabilidade e outros aspectos ambientais relevantes.
No que respeita também à questão do selo que aqui foi adiantada, eu diria que, mais talvez do que atribuir selos aos profissionais que garantem a utilização das melhores técnicas de concepção, importa então garantir um enquadramento que de alguma forma obrigue os fabricantes, os produtores a privilegiarem a integração de aspectos na concepção, como a durabilidade, a reparabilidade, e ajusante um enquadramento então que sancione quem utilizar técnicas que limitam a vida útil dos bens. A questão dos selos preocupa-nos sempre porque pode também levar... Percebo que no projeto em que é levantada a questão fala-se de um selo certificado e, portanto, a questão não é tão premente, mas leva-nos sempre para as questões também do branqueamento ecológico, que é uma questão que nos preocupa também cada vez mais, e a DECO tem, aliás, sido favorável à introdução de um regime no que respeita às alegações ecológicas que passe por um sistema de pré-aprovação de alegações, no fundo semelhante àquilo que existe para as alegações nutricionais e de saúde, mas que de alguma forma o profissional que pretenda fazer uso de uma alegação ecológica tenha que de alguma forma, por exemplo, registar numa plataforma criada para o efeito documentação comprovativa dessa alegação. E penso que era no essencial isto que queríamos dizer, sem dizer que depois faremos chegar os nossos comentários por escrito posteriormente. Muito obrigado mais uma vez e, portanto, fazia mais uma vez esse apelo, como a doutora Rosário Trezo dizia, portanto, de nos fazerem chegar tanto os contributos que entenderem por bem fazer chegar, seja das intervenções que fizeram aqui, seja principalmente das apresentações. Portanto, eu, sem existirem aqui mais intervenções ou pedidos de intervenção, eu daria esta reunião por terminada, agradecendo mais uma vez a participação das associações e plataformas. Não sei se... Entretanto, eu penso que ainda não vai terminar já, porque a doutora Rosário Rodrigues da Quercos ainda está online, portanto, para intervir. Consegui entrar, parece-me que desta vez com imagem. Bem, nós, relativamente às questões que foram colocadas, acompanhamos em alguma medida o que já foi dito, nomeadamente em relação à obsolescência prematura. Isso verifica-se essencialmente nos equipamentos eletrónicos, computadores e telemóveis, e isso deve ser sancionado. Portanto, não pode existir uma obsolescência prematura em qualquer equipamento. No que diz respeito aos equipamentos em fim de vida e à reciclagem que se tem feito, nós sabemos de facto que os resíduos dos equipamentos elétricos e eletrónicos estão a aumentar. Portanto, é uma das fileiras que está a crescer mais. Cada europeu produziu em 2019, só para dar um exemplo, 16 kg de resíduos elétricos e eletrónicos e apenas 38% foram corretamente recolhidos para a reciclagem. O aumento, segundo a APA, de 2018, entre 2013 e 2018, o aumento destes resíduos foi de quase 50%. A taxa de valorização não melhorou, portanto, ou seja, as entidades gestoras que fazem o encaminhamento e que tratam a fileira dos resíduos elétricos e eletrónicos têm que melhorar os seus índices de valorização. Não podemos continuar com 37%, ou seja, um terço dos produtos que são encaminhados para as entidades, mas apenas um terço é depois colocado no mercado, ou voltado a colocar no mercado. Portanto, esta valorização dos produtos em fim de vida é importante. E deve ficar também na lei consignado uma matéria que obriga as entidades gestoras e que obriga a fileira a fazer um tratamento adequado de valorização dos produtos que lhes chegam. Depois, o índice de reparabilidade. Para nós, quanto mais transparente, melhor. Quanto mais simples, melhor. E quanto mais direto, melhor, para que o consumidor, ao adquirir um produto, tenha a noção de que aquele produto que está a adquirir pode ser reparado.
que não têm placas eletrónicas que, avariando, não podem, a partir daí o equipamento não funciona de todo, embora outras peças estejam boas, que não tenha placas integradas que depois não se podem retirar, ou porque o parafuso é propriedade da marca, ou porque simplesmente está soldado e não há hipótese de soldar. Portanto, tem que haver nesta etiqueta, tal como há a etiqueta energética do produto, tem que haver também uma clareza dizendo: este produto pode ser integralmente reparado. Este índice de reparabilidade para nós é importante e, embora, como diz a DECO, e nós concordamos, tenha que haver uma abordagem genérica sobre as condições em que foi fabricado determinado produto, se ele respeitou ou não as normas sociais e ambientais para ser fabricado, o índice de reparabilidade é uma questão distinta, que é dizer: este produto pode ser reparado. O senhor vai comprar um produto que tem um índice de reparabilidade elevado, ou absoluto, vamos supor. Depois, aumentar o prazo de garantia é uma forma de reduzir os resíduos, claro, portanto, os distribuidores, os comercializadores e os fabricantes, se o prazo de garantia for aumentado, naturalmente o produto pode ser reparado, pode ser substituído. E reduzem-se assim os resíduos. Portanto, do ponto de vista do consumidor, aumentar o prazo de garantia é importante. Do ponto de vista da responsabilização desta cadeia de fornecimento, desde o vendedor ao distribuidor, ao importador, até ao fabricante, isto é que tem que ser clarificado e tem que se verificar como é que na prática se verifica. O exemplo que nós demos há pouco é mais facilmente perceptível se nós falarmos de uma questão em concreto. Por exemplo, a nível da indústria fotovoltaica. Nós temos módulos solares fotovoltaicos que são introduzidos no mercado europeu através, normalmente, de representantes do fabricante. Portanto, o fabricante está normalmente num espaço extracomunitário, a mercadoria é introduzida no mercado comunitário. Essa introdução é feita ou por representantes da marca, ou por escritórios de advogados que nem sequer se assumem como representantes da marca, e a partir do momento em que está introduzido no mercado europeu é distribuído e é comercializado. Quando existe um problema, e também devo dizer que estes prazos são anunciados com garantias elevadas, são anunciados normalmente com garantias de até 25 anos, embora a eficiência, é dito sempre que a eficiência do módulo vai sendo reduzida ao longo do tempo ao longo do seu tempo de vida, mas o produto em si é anunciado com uma garantia de 25 anos. Se houver problemas com aquele produto, é reclamado ao vendedor, que reclama ao distribuidor, que reclama ao fabricante. O fabricante muitas vezes já não existe, porque as empresas deste ramo, não quero dizer que sejam unicamente as empresas do setor fotovoltaico, mas as empresas deste ramo elétrico e eletrónico muitas vezes também têm a vida curta. Bem, o que é que nós preconizamos nesta cadeia? Nesta cadeia de valor, se assim podemos chamar. Nós entendemos que deve existir a obrigatoriedade de um seguro que faça a cobertura dos produtos que eventualmente avariem e que o fabricante não esteja acessível para a sua reposição ou para a sua reparação. Penso que fui clara, ou seja, muitas vezes o vendedor é uma pequena empresa portuguesa que assumindo os custos da substituição, toda a margem de lucro que teve com a comercialização daquele produto desvai-se e a empresa entra em falência a breve trecho. Se falarmos de um distribuidor, também não estamos a falar, se falarmos de um distribuidor em Portugal, também não estamos a falar de uma empresa com grande capacidade para fazer a reposição destes produtos, cujas margens de lucro também são muito estreitas. Portanto, a legislação deve contemplar
nomeadamente a nível dos regulamentos, deve contemplar a obrigatoriedade das seguradoras se substituírem nos direitos dos consumidores, se substituírem aos fabricantes que não estejam presentes na altura da necessidade da reclamação. Portanto, era esta questão que eu queria deixar. Qualquer dúvida poderão perguntar, mas penso que deve ficar na legislação, porque as seguradoras também não estão ou não querem estar vocacionadas para fazer este tipo de cobertura. Portanto, tem que haver uma cobertura para estes equipamentos, no caso em que os fabricantes não estejam disponíveis na altura em que existe o problema. Portanto, esta responsabilidade solidária tem que ser salvaguardada sempre por trás, tem que haver algum seguro que possa salvaguardar os direitos dos consumidores. E relativamente aos incentivos fiscais existentes na Suécia, nós podemos investigar melhor qual é que que quadro é este. O que temos é, de facto, que existem incentivos fiscais que funcionam e que são lestes, portanto, funcionam de uma forma proativa e que viabilizam esta rede de reparadores locais e viabilizam também, numa cultura, digamos, mais de reutilização, viabilizam também o mercado de venda de produtos em segunda mão e de peças em segunda mão, sem que seja prejudicada a segurança desses produtos. Muitas vezes nós temos relutância em adquirir produtos em segunda mão porque eles não trazem o selo de garantia de funcionamento e, portanto, este selo de garantia de funcionamento seria importante para estes produtos em segunda mão poderem voltar a ser colocados no mercado, porque a reutilização é importante. Naquilo que foi a nossa intervenção, nós podemos fazer chegar também um documento aos senhores deputados no sentido de clarificar algumas das questões que aqui deixámos, ou até de responder a algumas questões que eventualmente poderei não ter conseguido responder em plenitude. A Quercus agradece o convite que foi feito por esta Comissão Parlamentar e agradecer a todos os deputados e também às organizações que aqui estiveram connosco. Muito obrigada. Muito obrigado nós, doutora Rosário Rodrigues, mais uma vez, à semelhança do que tinha feito, agradecer os seus contributos, bem como os da Troca e os da DECO, e dando assim finalmente por encerrada esta reunião do Grupo de Trabalho. Muito obrigado e boa tarde.